junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos, ao nos lembrarmos de Sião. Salmos de número 137, verso 1. Essa canção é fruto de uma das experiências mais traumáticas registradas nos textos do Antigo Testamento. O salmista tenta sintetizar o sentimento e a percepção dos que foram levados da terra de Israel para o exílio babilônico. Em aproximadamente 597 a.C., Jerusalém finalmente caiu nas mãos do rei Nabucodonosor. O poderoso rei da Babilônia, ele conquista o reino de Judá, que era a última parte sobrevivente do reino de Israel, e que tinha sido fundado 4 séculos antes por Saul, Davi e Salomão. O sonho de uma nação numerosa, da promessa feita a Abraão, estava sendo aniquilada pelo Império Babilônico, não somente de forma militar, mas também ideologicamente, pois diferente do que acredita-se popularmente, parte dos exilados não foram colocados no tronco para serem chicoteados, mas a estratégia de domínio consistia também em ressignificar a identidade nacional, envolvendo os exilados de tal maneira que, ao final, eles seriam mais babilônicos do que hebreus, eles esqueceriam da sua nação. Vemos isso de forma mais evidente na história de Daniel e seus amigos também, como também na vida deste salmista, que testemunha dessa situação. Este salmista poderia muito bem ser um levita, um dos que, na conquista, acabou levando debaixo do braço, talvez, a sua harpa, o instrumento do seu serviço. Talvez como uma lembrança do seu compromisso e serviço a Deus, mas ali, na terra da Babilônia, ele seria induzido a viver como se estivesse em sua amada terra de Israel. Estes conquistados, ao chegarem no exílio, estavam completamente impotentes e com a tristeza encharcando seus olhos. Não havia motivo algum para cantar as promessas felizes. Assim, eles colocaram seus instrumentos pendurados nos galhos dos salgueiros, para ao menos, quem sabe, olhá-los de longe, na esperança de um dia usá-los na terra de Israel novamente. Neste contexto, talvez algum soldado babilônico, ironicamente ou não, para quebrar o clima fúnebre, pediu que se cantasse uma canção, daquelas que normalmente alegravam o povo de Israel. Entretanto, este pedido soou como uma ofensa terrível, visto que as circunstâncias, aparentemente, contrariavam o tema dos cânticos de Sião. Como afirma este mesmo salmista quando diz: como poderíamos cantar as canções do Senhor estando nós em terra estrangeira? Diante deste cenário, percebemos o quão fortes são as palavras, os pensamentos, e é perceptível o sentimento expresso pelo salmista, das emoções que são exaladas pelas linhas que se seguem. Quando ele diz: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém a minha maior alegria. Esquecer de sua terra poderia significar perder de vista a aliança, o pacto e a filiação com Javé. Assim, o tom final deste salmo, embora forte, diz respeito ao apelo pela justiça divina, tanto para Israel, restituindo a sua condição anterior, como também em relação aos seus inimigos, trazendo punição sobre eles, de forma que sofressem as mesmas lástimas que os babilônicos acabaram impondo a Israel. E assim, esse salmista declara: ó Senhor, lembra-te do que os edomitas fizeram no dia em que Jerusalém foi conquistada. Eles disseram: destrua-na, arrasem-na até o chão. Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir por tudo o que fez contra nós. Feliz é aquele que pegar suas crianças e esmagá-las contra a rocha. Há um sentimento forte impregnado neste salmo, característico do Antigo Testamento, que termina sem uma solução para Israel, que ainda sofreria restrições como nação livre e nunca mais iria retornar aos tempos de Davi e Salomão. Este salmo termina com um pedido esquisito, mas proporcional, um tanto violento de retribuição aos inimigos de Israel, mas que aponta para o futuro meio de redenção.
não somente de Israel, mas de todas as famílias da terra, conforme a promessa feita a Abraão. Pois no grande plano de Deus, não há distinção de raça, cor, etnia, língua ou qualquer outro aspecto, pois todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Neste sentido, Deus escolheu o amor, favorecendo o mundo, mas não deixou a sua justiça e santidade restringida. Ele desviou a sua santa ira dos pecadores que mereciam-na e a direcionou ao seu Messias escolhido, que foi enviado para viver como um justo e morrer como um criminoso, sendo aquele que de fato foi esmagado contra o rochedo, em favor dos que sem justiça alguma acabaram recebendo a absolvição, o perdão, em nome de Jesus. Ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, que somos pecadores. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do Filho de Deus. E agora, que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela sua vida, pela vida de Cristo. Atualmente, os cidadãos do reino também se encontram fora da sua habitação, de sua terra prometida, e estão neste breve momento de peregrinação, sofrendo afrontas humilhantes perante o mundo em relação à nossa própria tendência pecaminosa e também por conta do inimigo de nossas almas, o diabo. Isso pode nos causar aflições e tristezas, mas diferentemente do salmista, agora nós temos o mais nítido e completo quadro da salvação diante dos nossos olhos. Estamos certos de que retornaremos ao nosso lar, pois o nosso Redentor vive e se levantará em breve. Esse é o nosso descanso e a nossa paz perene, a nossa paz permanente e perpétua. Assim, que Deus lhe abençoe, lhe dê a graça de compreender essas coisas maravilhosas